Salve, salve família. Eu sou o pianista Amaro Freitas e eu fui convidado pelo CCBB para o programa educativo. E o tema que eu vou falar está relacionado ao último disco, meu último disco, que foi lançado agora há pouco, o disco Sankofa. É o meu terceiro álbum e nesse álbum eu fui atrás de histórias, de personagens, de lugares, de símbolos que estivessem relacionados à minha ancestralidade. E a história que eu quero contar hoje para vocês é de um personagem muito, muito importante para o povo preto brasileiro, para a história brasileira e para toda a nação brasileira. Eu quero falar de Bacuacua. Bacuacua, ele chega até mim no momento que eu estou tendo acesso a um turbilhão de informação em relação à ancestralidade. Né? E aí, em uma das redes sociais, eu vejo um vídeo desse grande ancestral, Bacuacua. E vejo uma pequena história e ali eu começo a me apaixonar e me interessar por aquilo. E eu descubro que Bacuacua escreveu livros. E esses livros que Bacuacua escreveu falam muito da nossa ancestralidade vivida aqui no Brasil, vivida antes do Brasil, quem éramos nós, e uma carta sobre uma reflexão do que podemos ser. Isso para mim está muito vinculado ao tema Sankofa, porque Sankofa é um símbolo adrinca que nos fala sobre a retomada, voltar ao passado, para que a gente possa se conhecer melhor. Por que eu sou isso hoje? Eu sou isso hoje porque muitos vieram antes de mim. E todos esses que vieram antes de mim eu carrego em meu DNA. E Sankofa nos ensina que, quando compreendemos melhor o passado, podemos ter um melhor futuro. E aí percebemos que o futuro é ancestral. E o futuro sendo ancestral, o presente também é. E aí é onde eu me encontro em Bacuacua. Quando eu descubro a obra de Bacuacua, eu também sei que estamos falando de um cara que foi o único negro que passou pela escravização aqui no Brasil, que escreveu a sua autobiografia. Bacuacua escreveu a sua autobiografia falando do período da escravidão. E é muito importante ter essa autobiografia porque é o retrato da escravidão a partir do olhar do homem negro e não sendo escrita pelo crivo branco. Isso acaba sendo muito importante para nós, porque Bacuacua nos dá relatos de como foi esse período de sofrimento, essa intensidade de sofrimento que ele passou e que o povo preto passou. Mas Bacuacua não fala só sobre isso. Bacuacua também fala que somos seres de alma, que temos reis, que temos rainhas, que temos sabedorias, que temos muita história, muita criatividade e tecnologia ancestral. E isso é muito importante pensar, porque Bacuacua nos oferece um resgate à população preta antes do Brasil. Ele nos mostra a grandeza que foi, por exemplo, quando a gente estuda a filosofia africana, a Mesopotâmia, todo o desenvolvimento dos saberes egípcios, né? Então, Bacuacua nos traz para essa relação de entender que, na verdade, nós somos descendentes de um grande povo. E isso me deixa bastante feliz. A trajetória de Bacuacua, ele era um príncipe. O seu nome completo é Mohammad Gardo Bacuacua. Ele foi um príncipe em África e ele chegou no Brasil escravizado primeiro em Pernambuco. Quando Bacuacua chega em Pernambuco, ele trabalha para um senhor como padeiro, e esse senhor era uma pessoa muito malvada com Bacuacua.
Baquáqua, ele se atira no mar tentando se matar. E homens se jogam para o resgatar porque o Senhor manda fazer isso. Porque ele disse, eu não quero que esse cara morra, ele não vai escapar das minhas mãos. Era um cara muito perverso, esse cara que se dizia dono de Baquáqua. Quando eu sei dessa história de Baquáqua, que ele foi padeiro, eu relaciono isso à história do meu pai. O meu pai, ele foi padeiro também. Ele hoje trabalha numa mercearia, mas ele já foi padeiro. E ele sustentou a nossa família fazendo pão. E eu fico bastante emocionado, porque hoje a gente pode relacionar uma pequena evolução, né? Hoje o meu pai é um padeiro livre. Hoje eu sou porque o meu pai é. E o meu pai é porque um dia também foi Baquáqua, sabe? E Baquáqua, quando ele sai do quando ele sai de Pernambuco, ele vai para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, Baquáqua vai trabalhar no porto. E aí ele começa a levar cargas para outros lugares que são até fora do Brasil. Então Baquáqua chega nos Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, está acontecendo o apartheid. E lá eles não aceitam negros escravizados. Os donos da embarcação tentaram disfarçar, mas todos foram presos. E Baquáqua conseguiu ficar nos Estados Unidos depois que tudo se resolveu. Nos Estados Unidos, o Baquáqua estudou, se alfabetizou com essa nova língua e foi para o Canadá. No Canadá, ele escreveu a sua autobiografia. Como eu falei, a única autobiografia do período da escravidão feita por um homem negro. Cara, isso é muito, muito, muito importante para a nossa história. Do Canadá, Baquáqua foi para a Inglaterra. E na Inglaterra não se sabe muito bem como se foi o seu paradeiro, mas Baquáqua tinha a intenção de voltar para a África, para em África conscientizar a maioria dos jovens, novos jovens, pessoas novas, sobre o que é essa realidade no mundo. E isso, para mim, fecha muito bem a ideia de Sankofa, porque Baquáqua é esse homem que viveu o presente de um mundo perverso, mas que tinha histórias incríveis sobre a nossa ancestralidade, nossas potências, nossas raízes, que superou, ele é o cara que conseguiu viver a essa travessia, né? Ele chegou até o Brasil, muitos negros que foram transportados não conseguiram sobreviver chegando até esse país. Ele é o cara que conseguiu fugir desse país, dessa perversidade, conseguiu se alfabetizar, contar as nossas histórias, e não só contar a história a partir do que foi a escravidão, sabe? Baquáqua está falando que a gente tem alma, que somos potência, que podemos ir além. E quando a gente observa o Brasil, a gente vê um projeto. O Brasil é um projeto que quer dizer aonde cada um tem que ficar. E Baquáqua nos ensina a dizer: levanta a tua autoestima, se ergue, você é capaz. Esse colar que você está usando representa o teu povo. Esse teu cabelo black representa o teu povo. Essa tua bata rosa representa o teu povo. Então eu estou me vestindo de símbolos porque Baquáqua me encheu de vontade e me encheu também de esperança que eu posso ser o que eu quiser ser. Eu acho que essa talvez seja a maior lição que a gente tira da história de um homem que sofreu tanto, mas que falou sobre alma e que falou também sobre amor. O Baquáqua nos ensina a nos conectar. E ele fecha a ideia do Sankofa quando a gente relaciona isso, a ancestralidade, tudo que veio antes de nós, com o que a gente está vivendo agora no presente e tudo que podemos elaborar para o futuro. Como a gente pode deixar o futuro melhor, né? Quando a gente pensa em ancestralidade, não tem como não pensar na fala do Krenak, quando ele relaciona uma visão muito linda. Se a gente não entende que o rio é o nosso avô,
que a árvore é a nossa prima, que as montanhas nos ensinam quando vem a chuva, ou que todos nós fazemos parte de uma roda, de uma ciranda cósmica, que é uma dança da vida. O sistema capitalista, o homem, se colocou acima de tudo isso e acha que a gente pode destruir o planeta e o capital vai permitir com que a gente construa outro planeta. Então a gente tira tudo que está dentro da Terra. Krenak diz também, o que está dentro da Terra deveria ficar dentro da Terra. E a gente tira, suga, acaba. Quer construir em Marte, mas destrói as nossas matas, polui os nossos rios. A natureza é um poderoso ancestral. Nós fazemos parte disso. Temos que parar de nos considerar fora da natureza e achar que vai existir um mundo. A gente tem que cuidar do mundo para que ele sempre exista, sabe? Então, acho que a ancestralidade ela vem nos ensinar isso. Dentro desse processo de contato com a ancestralidade, eu queria tocar num tema que é muito importante para mim, que é a criatividade. A criatividade, ela não é uma coisa fácil de se atingir quando a gente quer se deslocar de um lugar para um outro lugar que não é o seu lugar de zona de conforto, tá? Então, quando eu penso na música de Baquaqua, eu penso em trajetória. É um cara que estava na sua vida quase num sistema puro de ancestralidade, então eu fico tocando na mesma tecla. Eu estou tocando na mesma tecla e é uma tecla cheia sobre um som único, né? E aí é quando Baquaqua vive ali na sua região. Mas aí Baquaqua começa a viver um período turbulento. Ele é transportado, ele é escravizado, ele sofre, ele vive várias emoções, ele tem várias sensações. E isso, para mim, quando eu trago para uma estética musical, eu tento trazer isso com contrapontos, com polirritmia, com isorritmia, falando desses deslocamentos que Baquaqua viveu. E aí eu trago isso tudo num tom menor, que traz, de uma certa forma, para mim, uma angústia, né? E aí eu vou falando da trajetória de Baquaqua, mas Baquaqua ele consegue vencer, apesar de que tudo levava ele a não conseguir vencer, ele foi um cara que conseguiu vencer. E a música ela vai nessa insistência. A Baquaqua consegue chegar nos Estados Unidos. Ela estava no 9-8, um deslocamento, aí ela vai ficar agora no 7-8. E nesse 7-8 a gente percebe que é um período de transição, né, para chegar num tom maior, um tom um pouco mais confortável, onde a música começa a voltar para um sistema binário. O sistema binário é aquilo que faz a gente dançar com mais facilidade. Então, de certa forma, Baquaqua resgata um pouco do que foi a sua história inicial. Nesse período que Baquaqua está vivendo, eu acho que é quando ele começa a escrever e falar. E ele começa a ser um homem que ganhou dignidade, respeito. Ele começa a ser um cidadão. É tido como um ser humano, sabe? Mas aí as coisas começam a ficar complexas de novo, começam a vir um 2 contra 5, um 3 contra 2 contra 5, e aí isso são complexidades matemáticas que eu trago para o meu piano. E aí quando eu volto para esse momento, eu quero falar que, por mais que estejamos falando do racismo há muito tempo, dessa doença que são todas as lutas de todas as bandeiras, a gente ainda está insistindo e tocando na mesma tecla, sabe? Eu acho que quando eu toco Baquaqua, eu estou fazendo isso. Eu estou insistindo, eu estou mostrando que já faz tempo que a gente está tocando na mesma tecla, que a gente está contando a mesma história, que a gente está lutando pelos mesmos direitos. E as evoluções elas são muito pequenas comparado ao sofrimento que já foi causado a tanta gente. E aí eu trago esse tom de esperança
eu fico muito feliz e vou vivendo esse processo no estúdio. Eu levo isso para os meus companheiros, eles entendem a história, entendem a música. A gente começa a construir toda essa narrativa a partir da história e a partir do conhecimento técnico que temos em relação à música. E agora a intenção é trazer essa unidade do trio para que todos juntos tocando falem uma única coisa. E agora, pessoal, eu acho que nada melhor do que tocar Bacuáqua para vocês, para que a gente possa entender sonoramente como é que funciona esse Bacuáqua na cabeça de Amaro Freitas. Para mim foi um enorme prazer e alegria poder dividir um pouco dessa história com vocês. Quem quiser escutar Bacuáqua com Trio, está disponível em todas as plataformas digitais. Você também pode ter acesso a essa música no YouTube. A gente fez um clipe lindo no Teatro Amazonas, em Manaus. E me sigam nas redes sociais, que lá você pode se conectar também, saber quando é que a gente vai fazer uma live ou até um show. Muito obrigado a todos vocês. Agora eu vou tocar Bacuáqua para que a gente consiga conectar de forma final esse grande ancestral.